Paz do Senhor para a igreja, amém, queridos? Quantos já sentiram a presença de Deus aí, da glória a Deus? Aleluia. Deus é fiel, né, querido? Muita presença de Deus, né? Deus tem falado poderosamente através dos louvores e vai continuar falando até o fim da noite. A tua vitória, se não chegou, vai chegar, amém? Deus tem algo grande para você aí. Queridos, queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? Pastor Daniel, Natan, que chamam para estar ministrando esse festival de louvor, a qual nós amamos, né? A adoração, né? É a única coisa que vai permanecer nos céus, será a adoração ao Senhor, né? E nós adoramos a Deus por tudo isso que Ele tem feito. Eu tenho vindo de uma semana bem pegada, né? Sexta-feira a gente estava na mini vigília na nossa igreja. Ontem eu estava ministrando na mini vigília. Hoje de manhã, 7 horas da manhã, nós estávamos entregando um jejum de 14 dias. E agora estamos aqui ministrando para a honra e glória do nome de Jesus. Eu sou da Igreja Batista em Leandro, não sei para quem não me conhece, sou pastor de família. Né? Antes de vir para cá, eu estava ministrando aos casais. Né? Eu dou terapia de família lá, sou psicólogo também. Né? Tenho uma clínica multidisciplinar em Itaguaí. E a minha esposa não pôde vir, porque ela é do Ministério Louvor, e ela estava ministrando hoje. E a minha filha de 14 anos é da mídia também, não pôde vir. Mas nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Sempre muito grato ao pastor Daniel e a Roberta, que são pessoas que moram no nosso coração. Amém? Queridos, sem mais delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 19 e no verso 4. Vamos deixar o Espírito de Deus trabalhar. Eu preparei a mensagem, mas o Espírito é que manda, né? Se Ele quiser mudar, se Ele quiser fazer, é Ele que está no controle de tudo. Então nós somos totalmente obedientes ao Senhor. Sabemos que Ele tem coisas grandes para você hoje. Livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 4. Todos acharam? Diga amém. Diz assim: e os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostravam e adoraram diante de Deus, e que estava sentado no trono, exclamavam: Amém, aleluia. Então veio o trono uma voz que, conclamando: Louvem ao nosso Deus, todos vocês servos, vocês que temem tanto aos pequenos como os grandes. Então ouvi algo semelhante a um som de uma grande multidão, com um estrondo de muitas águas e fortes trovões, e que bradavam: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijem-nos, vamos alegrar-nos e dar-nos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e eis que a noiva já se aprontou para vestir-se, e foi-lhe dado um linho fino, brilhante e puro, e o linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Amém, queridos? Podem vos assentar. Não vamos orar de novo, que já foi orado. E a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muitos aos seus efeitos. Amém, queridos? Então, queridos, nós vamos falar hoje sobre quem irá nesse casamento, né? Foi feito um convite, e felizes são aqueles que entrará nesse casamento. Quem estará diante das bodas do Cordeiro? Quem estará diante do Senhor? Quem estará diante dessa grande festa que será celebrada, né? Que estará sendo celebrada, inclusive, com muitos louvores, com muita adoração, com muita festa, com muita veemência. Nós vamos estar diante do Senhor naquele grande dia, querido. Queridos, nós vemos, ontem eu estava ministrando em uma vigília em que a ministração, a questão estava meio que arrastada, né? E eu fiz uma comparação em que nós vemos nos dias de hoje, e a Bíblia diz que às vezes o mundo acaba sendo mais prudente do que a própria igreja, né? Do que os filhos, né? E nós vemos como as pessoas adoram a outros deuses ou fazem aos seus ídolos, né? Os jogadores de futebol ou até no estádio, como é feito, né? Aqui quem vai em jogo de futebol e vai ver alguns times, vê como é feito.
Ao chegar no Maracanã, 70, 60 mil pessoas, você vê pessoas com camisas vestidas, com rosto pintado, com bandeiras, com fogos, com várias coisas, e ficam ali horas, 2 horas, com aquela bandeira para lá e para cá, e chamando o seu time. E eu falei sobre essa mesma perspectiva que nós temos às vezes num campo de futebol para um time, para umas pessoas nós deveremos dar 5 vezes, 10, 1000 vezes mais na casa do Senhor, porque aqui nós estamos diante não de jogadores, não de homens, mas nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, aquele que manda em tudo, aquele que comanda tudo, aquele que põe a terra nos ares, aquele que comanda os astros, aquele que comanda as estrelas, aquele que conhece cada estrela pelo seu nome, e nós devemos adorá-lo 24 horas pelo nome de Jesus. E hoje não vi essa dificuldade aqui, pois nós vimos aqui uma adoração espontânea, uma adoração pura, uma adoração maravilhosa, que não precisamos de ninguém ficar mandando ou falando, mas o Espírito coordena toda essa ação nesse lugar. E eu fico muito feliz de ver quando nós chegamos numa igreja e vimos a presença de Deus e essa liberdade de adorar a Deus, como nós vimos aqui hoje, queridos. Então nós vamos lá. Quem vai entrar nessa festa, né? Quem vai estar nessa festa, né, para adorar a Deus? E um dos que vão estar nessa festa são os filhos de Deus, né? Mas quem são os filhos de Deus? Quais espécies de filhos de Deus que existem? Então nós queremos falar, por exemplo, existem 5 filhos de Deus. Eu não sei se você conhece todas essas estruturas dos filhos de Deus. A primeira estrutura dos filhos de Deus nós chamamos de filhos por criação. Filho por criação são todos os seres que foram criados por Deus. E quais foram esses seres criados por Deus? Os anjos. Os anjos são filhos de Deus por criação. Quando alguém te perguntar, quem são os filhos de Deus por criação? Os anjos são os filhos de Deus por criação. Deus criou os anjos e os anjos hoje estão diante de Deus. A segunda estrutura de filhos nós chamamos de filhos por formação. Filhos de formação são Adão e Eva. Quando Deus criou, Deus formou Adão do pó da terra e formou Eva da sua costela e fez os seus primeiros filhos, filhos de formação. E a terceira estrutura a gente chama de filhos por eleição. Os filhos por eleição são os filhos de Israel. Israel foi eleito por Deus, foi eleito, a nação eleita por Ele, essa é a minha nação. E Deus elegeu Israel como a nação dele, a nação que Ele escolheu. E por quarto, chamamos filhos por adoção, que somos nós, a igreja. A igreja foi adotada pelo Senhor Jesus. Jesus adotou a nossa igreja. Nós éramos órfãos, nós estávamos sem pai, nós estávamos sem direção. E Jesus nos adotou. Jesus adotou você. Você era órfão, mas você não é mais. Nós não somos órfãos, nós somos filho do Deus vivo todo-poderoso. E o último filho, nós somos filho de geração, que é Jesus. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então essa é a estrutura dos 5 filhos de Deus. Esses filhos de Deus estarão diante dessa festa maravilhosa que estaremos nos céus. Quais os privilégios, pastor Isaac, que nós temos por ser filhos de Deus? Por exemplo, por você ser filho de Deus, você ser adotado por Deus, você tem o privilégio de ter a vida eterna. Está lá em João 5:24, você vai ter a vida eterna. Você não vai sofrer mais, você não vai ficar sentindo dores como nós sentimos. Naquele grande dia nós teremos a vida eterna e vida feliz com Deus. Por exemplo, você vai passar a ter o Espírito Santo de Deus quando você aceita Jesus. Nós vimos pessoas que foram batizadas, né? Pessoas que receberam o Espírito Santo quando aceitaram Jesus. E quando passaram pelo batismo, confessaram diante dos homens que Ele serve ao Senhor Deus, e morre o velho homem, mas nasce a nova criatura. Novas criaturas hoje nasceram aqui para a glória de Deus Pai. Quando você é filho de Deus, você tem alguns privilégios. Por exemplo, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em Romanos 8:14 fala que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Toda vez que você vai fazer algo, o Espírito de Deus está te guiando. Vai por aqui, faz isso, faz aquilo. Nós vimos ações do Espírito sendo feito aqui, manifestada na hora do louvor. Essas ações, essas pessoas que saem para ministrar, são anjos ministradores, são pessoas que são guiadas pelo Espírito. O Espírito fala, vai lá e ministra, porque eu estou mandando você ir.
Por exemplo, nós desfrutamos da paz que excede todo entendimento. Está em Filipenses 4:7. Os filhos de Deus, ele tem uma paz absurda. O mundo está sofrendo, as pessoas estão sofrendo, as pessoas não sabem o que está acontecendo, mas você está lá intacto. Você é como aquela mulher de Sunem, né? A mulher que estava com o filho morto em casa e perguntaram se vai tudo bem. Ela falou: vai tudo bem, está tudo bem comigo, está tudo bem porque Deus está na minha vida. Então assim são os filhos de Deus. As coisas podem estar pegando fogo, mas elas entendem que vai tudo bem, está tudo maravilhoso. Por exemplo, os filhos de Deus, eles desfrutam de uma alegria imensurável, que as pessoas não entendem. Como que pode? As pessoas não entendem essa situação. Nós estávamos lembrando agora, né, no último culto que nós fizemos, a minha esposa faz 1 ano que ela sofreu um acidente, né, que caiu da laje, quebrou as costelas, que quebrou a vértebra. Fez 1 ano que ela nasceu de novo, né? E as pessoas lá na igreja, quando fizemos o culto de ação de graça, elas falaram: Isaac, eu nunca vi você reclamando, eu nunca vi você murmurando por alguma coisa. Você ia trabalhar, você ia para o hospital, você voltava e você está sempre alegre. Eles não entendem isso, mas essa alegria é o Espírito Santo que produz na nossa vida. Mesmo no meio das provas, mesmo no meio das dificuldades. As pessoas não entendem, mulher, como você passa por aquela adversidade lá no seu bairro, na sua casa, e as pessoas veem você sempre sorrindo, glorificando a Deus. Essa alegria é o Espírito Santo que te dá para você vencer todas essas batalhas. Nós temos, por exemplo, em Deus segurança. Salmo 46:1 fala que nós temos segurança em Cristo Jesus, né? Às vezes lá em casa a gente esquece, dorme com a porta sem trancar, e de manhã a gente fala: a porta ficou aberta. Não se preocupa, porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar a nossa vida, não importa, casa trancada ou não trancada, o ladrão vai invadir e vai arrombar. Mas quando Deus está contigo, tudo vai dar certo na sua vida, porque Ele é o teu Deus. Nós temos, por exemplo, nosso Deus de socorro, de refúgio bem presente, né? Nós lemos Salmo 23:4. Ele é o nosso refúgio. Os filhos têm esse privilégio, né? E os filhos agora nós não somos mais escravos. Agora o Espírito Santo nos santifica e nos tornamos filhos de Deus. Ele testifica que nós somos filhos de Deus. Deixamos de ser escravos, estamos num outro nível, né? E por último nós somos representantes do céu aqui na terra. Você é um representante de Deus aqui na terra. Você vê que o cristão verdadeiro, ele é respeitado na rua, ele é respeitado no trânsito, ele é respeitado na favela, aonde ele é, só, ele é cristão. Olha, respeita ele, respeita o servo de Deus. Porque nós somos representantes de Deus aqui na terra, para a glória de Deus Pai. Mas para chegar nessa terra, nessa festa que nós falamos, nós lemos aqui em Apocalipse 19, existem os anfitriões dessa festa. Quem é que vai estar nessa festa? Como vai ser essa festa, né? Que vai ser nos céus. A estrutura dos céus, nós entendemos da seguinte forma. Por exemplo, a estrutura de Deus, quando chegar diante de Deus, vai ter as suas hostes de anjos, os seus anjos, milhares e milhares de anjos diante. Vai ser a visão que você vai ter. Quando chegar naquela festa, vai ver aqueles milhares de anjos diante da glória de Deus. Depois que você vê aqueles anjos, você vai ver uns anjos maiores, que nós chamamos de arcanjos. Vai ter aqueles anjos que são os arcanjos, quer dizer, o anjo líder, é aquele que é o maior. E nós temos o Miguel, que é o guerreiro, que é aquele que sai para guerrear. Nós vemos várias etapas na Bíblia com Daniel e várias outras questões que Miguel saiu à batalha, né? Com Judas, quando na epístola de Judas, quando você vai ler, Miguel está ali batalhando. Então é o anjo batalhador, mas também você vai ver também um ao lado do outro, Gabriel, que é o anjo mensageiro de Deus, é aquele que traz a mensagem de Deus. Então a sua visão, na tua frente você vai ter os anjos, mas lá atrás você vai avisar 2 anjos bem robustos, anjos, esses 2 anjos são Miguel e Gabriel. Mas de repente você vai olhar mais à frente, nessa grande festa, vai ter os querubins. Nós conhecemos os querubins tem lá em Gênesis 3:24. Os querubins, eles são aqueles que têm aquelas 4 faces, né? Face de boi, face de águia, face de leão, face de homem. E ele tem metade de homem, metade de animal. A Bíblia diz que Deus anda sobre os querubins. Então você vai ver aqueles seres maravilhosos e Deus sobre aqueles querubins. E mais atrás de Deus vai ter os serafins, que nós vemos em Isaías 6. E aqueles anjos que têm 6 asas.
com 6 eles cobrem os rostos, com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles batem, e com 2 eles cobrem os pés, e eles vão clamar 24 horas, e clamam 24 horas, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra enche de toda a sua glória. Essa vai ser a estrutura que nós vamos ver. E atrás de toda essa estrutura de anjos, você vai ver o Pai, você vai ver o Filho e o Espírito Santo esperando a igreja amada para essa grande festa. Queridos, quando nós vemos essa estrutura, nós entendemos que Deus tem algo maravilhoso para nós. Muitas pessoas têm medo do Apocalipse, mas o Apocalipse, para quem vai para o céu, é um momento de alegria, não é de tristeza. Para aqueles que não estão com Deus, realmente vai ser um momento de tremor e temor. Mas para aqueles que estão em Deus, Apocalipse é o nosso melhor, é o nosso maná, sabe? O Apocalipse é o nosso maná de Deus. E eu queria trazer, queridos, para nós algumas estruturas de pessoas, de características, de seres, de pessoas que vão herdar o reino do céu, além de ser filhos de Deus. E eu queria iludir essa estrutura com alguns valentes de Davi. Quantos aqui conhecem a história de Davi? Levanta a mão. Isso. Você sabia que Davi tinha em torno de 30 valentes? Davi tinha em torno de 30 valentes. Davi, ele tinha uma estrutura que ele mudava pessoas que não tinham identidade, e ele fazia aquelas pessoas ter a sua identidade. Davi é aquele que você dava nada para ele, ele fazia tudo. Davi, ele tinha Deus como sua referência. Ele andava segundo o coração de Deus. Ele não tinha o segundo o coração de Deus, como alguns dizem. Segundo o coração de Deus quer dizer que Davi seguia os mandamentos de Deus. Ele era segundo os mandamentos de Deus, segundo o seu coração, segundo as suas ordenanças. E Davi, certo tempo, ele é expulso do seu reino. Ele é expulso por seu filho Absalão. E quando ele sai daquele reino, Davi, ele passa por várias situações. Só que Davi, ele já tinha se atido por um exército muito grande. Quando Saul o perseguia, ele montou um exército de pessoas renegadas, pessoas que não eram aceitas pela sociedade, pessoas que não eram vistas pela sociedade. E Davi começou a trabalhar com aqueles homens. Davi recuperou a confiança daqueles homens. Aqueles homens eram valentes e não sabiam que eram valentes. Aqueles homens eram guerreiros e não sabiam que eram guerreiros. Estava ali, largado, e não sabia. E Davi, ele começa a reestruturar, e ele traz a identidade daqueles homens. Ele começa a conversar dia após dia com aqueles homens, e ele traz identidade a esses homens. E Davi também traz algo tão bom com aqueles homens, que eles geram uma lealdade absurda. Aqueles homens têm Davi como homem que salvou eles daquele local que eles estavam. Aqueles homens, a dispor da sociedade, não tinha valor algum, mas para Davi tinha. E Davi começa a trabalhar com aqueles homens. E Davi, como ele era justo, Davi começa a erguer o seu exército. E ele começa a juntar os seus guerreiros. Como eu disse, ele tinha inúmeros, eram em torno de 30 guerreiros. Davi era conhecido em todo o reino. Os seus guerreiros, tinham guerreiros que eram até mais corajosos que Davi, mas eram totalmente tementes e eram totalmente leais a ele. Então havia uma comunhão muito grande. O tema do congresso, do festival, é comunhão. Davi tinha uma comunhão muito grande com os seus valentes, com os seus guerreiros. Davi, ele tinha uma comunhão, ele tinha uma comunicação muito clara. Os soldados dele entendiam ele. E eu quero trazer apenas 7 dos 30 que estão aqui. Eu quero trazer 7 guerreiros de Davi. O primeiro guerreiro de Davi chama de Josebe-Basebete. Josebe-Basebete é um dos 3 guerreiros mais fortes de Davi. Esse Josebe, ele enfrentou uma batalha e ele matou 800 homens com a sua lança. 800 homens. Aquele guerreiro, ele ia partindo, ele ia destruindo, e ele matou 800 homens apenas com a sua lança. Com a sua lança ele ia e ele destruindo aquele exército. Você imagina você largar um homem e falar assim: não, aquele 800 você pode deixar que ele resolve. Isso mostra que
José, ele tinha um foco. Ele não usava várias armas, ele não usava espada, ele não usava nada. Com a lança, ele falou: com a minha lança eu vou destronar todos esses homens aí. E ele saía à batalha. E nós percebemos que os filhos de Deus, aqueles que vão estar na festa, ele precisa ter foco. Ele precisa ter objetivo. Porque se a gente não tiver foco, querido, hoje a gente quer isso, amanhã a gente quer aquilo, depois eu não quero mais isso, e a gente não consegue avançar. E a obra de Deus precisa de guerreiros, de homens, de mulheres que têm foco. Aquelas pessoas que começam e elas focam naquilo, e elas conseguem chegar ao seu objetivo. Na estrutura psicológica, nós temos duas estruturas psicológicas que nós chamamos de convergente e divergente. Divergentes são aquelas pessoas que fazem várias coisas, mas não fazem tão bem. E convergente são aquelas pessoas que fazem uma coisa, mas fazem muito bem. Elas têm foco. Geralmente a gente vê isso muito nos músicos, né? O músico que geralmente toca só um instrumento, ele toca muito bem, que ele é focado naquele instrumento. Existem músicos que tocam vários instrumentos, tocam bem? Existem. Mas existe música, às vezes ele é focado naquele instrumento, ele engole aquele instrumento de noite e de dia, e ele fica muito bom porque ele é um convergente. Esse músico, para os músicos que sabem, geralmente o convergente, se ele for o guitarrista, você está falando com ele está fazendo solo, ele nem presta atenção. Aí ele acaba de fazer, o que você falou? Ele não consegue prestar atenção em duas coisas, ele só converge naquilo. O divergente não, ele às vezes não é aquilo tudo, mas ele toca aqui, fala com o outro, fala com um, conversa com o outro, mas ele acaba seguindo o caminho. Então, para você seguir na tua vida, para você ser um guerreiro de Deus, para você estar naquela festa, a primeira coisa que você precisa ter é ter foco. Olha para Jesus, olha para o alvo. Eu lembro, muitos anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, fazia um seminário com o bispo Gilson, e ele ensinava sobre a armatia, né? Não errar o alvo. E ele falava: Isaac, nós precisamos focar no alvo, nós precisamos olhar para o alvo, porque quando você olha para o lado direito ou esquerdo, você começa a afundar, você começa a perder o objetivo. Vocês lembram de Pedro, quando estava indo sobre as águas? Ele foi entrando por Jesus, daqui a pouco ele começa a olhar a tempestade. O que acontece com ele? Ele começa a afundar. Sabe o que é isso, queridos? Quando você começa a olhar para o lado, é quando você começa a prestar atenção nas vozes contrárias. Você começa a olhar as pessoas que estão falando. Você começa a olhar os problemas. Você começa a olhar as adversidades. E aí você começa a afundar. Você tira o alvo de Jesus. É focar em Jesus, focar nele. Sabe, como nós falamos da mulher de Sunem, o filho morto em casa. E ela falando: vai tudo bem, está tudo bem. Queridos, eu lembro quando eu trabalhava, há uns 20 e poucos atrás, passava dificuldade financeira. E as pessoas vinham pensando que estava tudo bem, não estava tudo bem. Eu falava: está tudo bem, Deus está comigo. E eu mantinha o foco. E vinha proposta, como eu já falei aqui outrora, de corrupção, porque eram obras milionárias, obras de 17 milhões, de 20 milhões. E eu falava: não. Alô, pessoal. E eu mantinha o foco, queridos. E eu quero te perguntar hoje, querido, como que está o seu foco? Você está ouvindo vozes contrárias? E às vezes tem pessoas no nosso meio que ele perde tanto foco que ele quer salvar todo mundo e acaba não salvando ninguém. Ele acaba tentando ajudar todo mundo e ele se perde. Às vezes, querido, tem pessoas que têm que passar pela aprovação dele, não é para você meter a mão nisso. E você perde o foco. Você tenta ajudar tantas pessoas que você acaba afundando. Para amar o próximo, você tem que se amar primeiro. Para levantar alguém, você tem que estar de pé. Você precisa estar de pé. E já viu aquela pessoa que vai na casa da mãe, vai na casa da avó, vai na casa da tia, ai, eu tenho que ir lá, ai, eu tenho que cair. Ele não olha para si. Eu atendi uma senhora, uma empresária, uma mulher muito bem sucedida. E ela foi contando a história dela, que ela ajudou todo mundo. E eu perguntei para ela: quem é que te ajuda? Quem é que vai te socorrer agora? Se você hoje cair doente, quem que te socorre? E ela falou: acho que ninguém, Zay. Você ajudou tanta gente que esqueceu de se ajudar, né? E a gente precisa ter autocuidado, a gente precisa preservar a nossa vida. Focar, ter objetivo, querido.
Nós temos cuidado com a nossa vida, cuidado na oração, cuidado na busca, cuidado na alimentação. A gente não se cuida, querido. Às vezes, hoje estava falando com um rapaz que o filho dele está com câncer, lá na nossa igreja, 27 anos, está com câncer de fígado. E ele falou para mim hoje, falei, Isaac, mas ele se alimentava muito mal. Nossa, era besteira, é refrigerante, é lanche, é não sei o quê, todo dia. E não há fígado que suporte, querido. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem uma obra incrível na tua vida, mas você precisa se cuidar, manter o foco na sua vida. Manter o foco na oração, manter o foco na busca, manter o foco na alimentação, manter o foco na caminhada, manter o foco para a academia, de repente se cuidando, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. E você precisa preservar, sabe por quê? Existe uma grande obra na tua vida, então você precisa estar intacto, você precisa estar firme para conseguir cumprir esse propósito de Deus. Amém, queridos? O segundo valente de Davi chama-se Eleazar. Eleazar era filho de Dodô, lutava com uma espada. Eleazar, ele lutou tanto em uma batalha, tanto, que a espada dele ficou grudada na mão com o sangue que caía sobre a sua espada. Quando ele acabou a batalha, tiveram que abrir a mão dele e tirar o sangue para arrancar a espada da mão dele. Você imagina o que é isso, querido? Você sabe o que é isso? Persistência, meu irmão. Essa espada só sai da minha mão quando acabar a batalha. Essa espada só sai da minha mão quando acabar a batalha. Irmãos, não vacile. Não dê bobeira. A Bíblia diz que o inimigo da vossa alma está ao derredor, rugindo como um leão, porque ele não é um leão. O leão é o nosso Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Mas ele está rodando, está ao derredor, esperando. Então não largue a espada das suas mãos. Segura essa espada até o final. Nós precisamos ficar firme, querido. Imagina se esse soldado larga a espada para descansar. Não. Enquanto ele não viu a última batalha, ele não largou a espada, até porque não dava mais para largar mesmo, de tanto que ele já tinha lutado. Persistência. Persiste. Às vezes a gente vai numa batalha, às vezes você está pertinho de conquistar a sua batalha, você, não estou aguentando mais, eu vou largar. A Bíblia diz que Deus não daria uma prova para você que você não fosse suportar, querido. Então Deus sabe que você suporta, caminha mais um pouco. Vocês lembram de Elias? Elias enfrentou os profetas de Baal, de Acera. Daqui a pouco Elias vai para a caverna e fica lá e fala, não dá mais não. Deus manda ele, levanta Elias, levanta daí. Não, mas só eu que sobrou. Deus falou, tem mais 7.000 iguais a você, Elias, que não se dobraram. Levanta, come, toca a sua viagem. E talvez isso está acontecendo com você, querido. Você está numa batalha tão grande, uma batalha de família, uma batalha com seu filho, uma batalha com a esposa, com o esposo, uma batalha de repente financeira, e que você acha que não está dando mais, uma batalha com a tua saúde, ou a doença tentando te assolar, e você não está aguentando mais, e você está pensando, minhas forças estão indo embora, e Deus vai fazer igualzinho fez com Elias. Elias nos mandou os corvos para alimentarem ele, e Deus vai te alimentar nessa noite. Fala assim, levanta minha filha, levanta meu filho, se coloca de pé. Não é hora de parar, não é hora de olhar para o lado, é hora de olhar para frente, porque ainda tem uma grande obra na tua vida. Não larga a espada, querido, não larga a espada. É hora de batalhar. Pastor Daniel já comprou aqui, está comprando o bairro todo. Daqui a pouco vai tomar Brezamar inteiro, e você está querendo descansar? Vamos embora, querido. Você está com um líder construtor e que sai quebrando tudo. Ele não tem tempo para ficar, será que eu vou, será que eu não vou? Não, nós estamos aqui para ir. A Bíblia diz que Deus não se agrada daquele que põe a mão no arado, não é digno de olhar para trás, querido. Não olha para trás, porque se olhar para trás, vai ficar para trás. Lembra da mulher de Ló que olhou para trás? A mulher de Ló, quando ela começou a destruir tudo, ela começou a olhar para trás. E a Bíblia diz, aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Aonde está o seu tesouro, querido? Estão nas coisas materiais? Aonde está o seu tesouro? Ou está em Jesus? Será que quando Jesus chamar a igreja, você vai, mas aí, agora que eu consegui isso? Não, meu coração está em Deus. Meu tesouro está lá em cima. Quando Ele me chamar,
vou pegar o meu tesouro, é para lá que eu vou, queridos. Existem muitas pessoas com muitos ensinamentos que não fazem sentido. Quando a gente morrer, a gente vai ficar lá dormindo. Você não vai ficar dormindo, querido. Você vai chegar lá em cima, você vai esperar essa grande festa. A Bíblia diz que Deus falou que havia um homem chamado Lázaro e o rico. E quando ele foi lá para cima, ele ficou lá em cima, outro lá embaixo. Ele estava sendo consolado e o outro no inferno sendo aprovado lá e sofrendo. Ele não estava dormindo. O céu não é um lugar de dormir. O céu é um lugar de estar diante do Todo-Poderoso. No arrebatamento, sim, que nós vamos estar diante dessa festa. Mas, meu filho, lá em cima a glória de Deus vai vir sobre a tua vida. Você vai ser um com o Senhor. Então é hora de valentes partirem para cima. Persiste, não desiste, não olha para trás. Terceiro valente é chamado de Chamar. Os valentes de Davi. Chamar era um defensor absurdo. Chamar, ele era uma pessoa que não desistia. Ele defendeu, na época de Davi, um terreno incrível, grandioso de lentilha, e ele encarou homens e homens, e ele não deixou que invadisse o terreno de lentilha. Ele falou: não, o terreno do meu Senhor você não vai invadir não, aqui não. Ele era um defensor. Sabe o que é um defensor na igreja? Defensor é aquele que defende os seus irmãos. Olha para o irmão do seu lado aí, ó. Fala assim: eu sou o seu defensor. Irmão, quando alguém tentar falar do seu irmão do seu lado, você fala assim: do meu irmão não. Não, você não vai falar dele não. Salmo 15, querido, verso 3. Quem é o verdadeiro cidadão dos céus? É aquele que não fala mal dos outros, não prejudica os amigos e não aceita a afronta contra o seu próximo. Esse é o verdadeiro cidadão dos céus. Vou te dar uma dica, tá? Para quando alguém vir falar de alguém para você, hein? Deixa eu te falar um negócio. Então, deixa eu te falar antes de você continuar. Se você me contar, eu vou contar para ele. Ou então a gente pode chamar ele, tá ali atrás. Vem cá, irmão, rapidinho. Ele vai falar algo aqui de você, vem cá. Você acha que ele vai continuar, sim ou não? Não, não vai, meu filho. Só tem fofoqueira porque tem alguém para ouvir a fofoca. Ele só existe por causa disso. Que a hora você fala assim: acabou de falar, vou contar para ela agora, tá? Vai parar. Uma coisa mais linda que tinha. Uma igreja forte, querido. Uma igreja em comunhão, não tem como destruir. Não tem como. A hora que a gente tiver essa igreja forte, que alguém falar do louvor, alguém falar do pastor, falar: do meu pastor não, querido. Não, do meu pastor você não vai falar. Que isso, ele é santo, eu não sei o que ele é. Só que ele é o meu pastor. Tá bom? Quem é você que está julgando? Mateus 7,1 diz o quê? Antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no seu olho primeiro. Tem uma trave na tua frente aí. Como é que você consegue ver o cisco no olho do outro? Faz assim, para ver, você sai fora. Então, querido, feche os seus ouvidos. Falar mal dos outros, cientificamente faz mal para você também, além de espiritualmente. Adoece. Pessoa mesquinha, sabe o que é mesquinho? Medíocre, abaixo da média, sabe? Não quero ouvir de ninguém, não quero falar de ninguém. Começa a falar, se eu estiver na mesa eu levanto e eu saio. Não gosto, nunca gostei. Quem somos nós? Quem é você para julgar? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Somos totalmente, querido. Está na hora da gente realmente defender. Davi, ninguém falava mal de Davi. Você vai ver, valente, aqui o que fez quando tentaram falar mal de Davi. O quarto valente, Benaia, foi um guerreiro do comando militar. Ele comandava o exército de Davi. Serviu como chefe da guarda de Davi. Depois serviu como chefe na guarda de Salomão, que foi um grande servo leal. Eles seguiram Davi de lealdade. Benaia matou dois maiores guerreiros de Joabe, gigantes. Ele matou um leão durante a neve. Ele matou um leão. Benaia matou um gigante de 5 côvados, quase 3 metros. Então você pensa bem, querido. Ele matou um egípcio. E ele era chefe da guarda real.
Qual é a marca de Benaia, Isaac? Corajoso e implacável. Benaia não tinha medo de nada, querido. Ele saía atravessando tudo. Quando Benaia vinha, acho que os negros saía, todo mundo da rua ficava com medo. A postura daqueles valentes, tinha uma postura de valente. Tem crente, irmão, que ele já, só na cara, já está derrotado. Ele já anda assim, ó, céus ou vidas, ó, reclamando. Se você vai conversar com ele com um problema, tu volta com 2. Em vez de contar a vitória, conta a derrota. Ai, menina, tá difícil. Ai, esse negócio de preço do mercado. Ai, meu Deus do céu, meu marido, meu filho, ó céus, ó vida. Só reclama. Não vai melhorar, filho, vai piorar. Quanto mais você reclama, mais problemas vêm para você. Pelo amor de Deus, tem um texto em Provérbios que diz: tome cuidado com os seus pensamentos, pois a sua vida é guiada por eles. Então para de reclamar. Para de falar para quem não vai ouvir, para quem não vai resolver. Mais uma vez, vou voltar a citar a mulher de Sunem. Vai tudo bem com você? Ela vai tudo bem comigo. E adiantar que ela falar que o filho estava morto para aquele homem? Aí tu fala para A, fala para B. Todo mundo sabe da tua vida, menos Deus, menos seu pastor, menos seu líder. Aí depois fala, o pessoal é fofoqueiro. Não, você que falou para todo mundo, pô. Você contou a sua história para todo mundo, agora o que os outros não sabem? Eu não devo contar? Não deve contar. A gente conta a nossa história, sabe para quem? Vou te falar. Você deve contar para pessoas que torcem por você, para pessoas que querem o seu bem. Aí tu fala, estou precisando, vou comprar uma casa. Aí vai comprar assim. Vou comprar vou investir que vai investir, vai dar certo. Me ajuda em oração. Essa pessoa te ajuda, que ela sabe, tem uma pessoa que quer. Minha irmã, rapidinho, ela liga, ela faz link, ela te ajuda. Mas são pessoas que querem o seu bem, pessoas que você conhece na íntegra. Agora você conta para o inimigo, dá na mão, bota na mão do leão, ele bota a carne, ele não vai comer não. Claro que vai. Não, vou orar, Deus vai. Não vai não, filho, não precisa orar não, você botou, ele vai comer. Então, pelo amor de Deus, bico fechado. Fala para a tua liderança, fala para o seu pastor. E fala para quem torce por você. Agora, quem não torce, ele diz, como é que tá? Tá passando uma aprovação? Não estou passando nada, meu filho. Está passando deserto, nem esquece o negócio de deserto. Já passei nesse negócio. Já passei do deserto, irmão. Esquece esse assunto. Entendeu? Fico contando história para os outros. Aqui. Hoje eu conto minha história, ninguém sabe. Fala, caraca, você passou tudo isso? Passei. E não sabia, agora você está sabendo. Agora eu já passei. Se eu passo você no deserto, eu ia morrer no deserto. Você ia acabar me matando lá. Então por isso que eu não falei. Entendeu? Então tem que sair fora dessas pessoas, irmão. Tem pessoa que não soma na tua vida. Sabe? Só quer fofocar, conversa fiada, ouvir. Não, filho, vai trabalhar, vai orar, vai fazer alguma coisa. Queria saber da vida do outro. Sabe? Os valentes de Davi eram assim, eles não abriam o bico, ninguém sabia nada de Davi, nada. Eles eram leais. Já viu aqueles soldados reais lá daqueles países lá, fica parado lá, que ninguém, o pessoal tenta fazer ele se mexer, ele não se mexe? É assim que você tem que ser. Sabe? Bico fechado, seja corajoso, implacável, vai para frente, vai para cima. O reino de Deus é tomado à força. Amém? O reino de Deus é para corajosos. Se você lê em Apocalipse, nas igrejas do Apocalipse, o que ele fala? Ao que vencer, ele sempre fala o que vencer, nunca fala o que perder. O que perder não vai estar lá. É o que vencer. Entendeu? Ao que vencer, vai comer da árvore da vida. Ao que vencer, vai sentar. É só o que vencer. O que perder, ele não está nem para quem perder. Ele quer para quem vencer. Ele está falando com o vencedor. Eu tenho certeza que nós estamos diante de uma igreja vencedora. Pela movimentação da potência do Espírito de Deus aqui hoje, nós estamos diante de uma igreja vencedora. E a igreja, ela é a cara do pastor, tá? Vocês estão diante de um pastor implacável aí. Ele e a Roberta saem quebrando tudo. Sai igual o Benaia aqui, ó, sai destruindo tudo. Gigante, anão. Quem quiser entrar na frente vai ser atropelado. Então você tem que ter a cara do seu pastor. Porque se não for, vai ser igual o Gideão. 30 mil. Deus falou assim, tem muita gente aí. Manda voltar os medrosos, tem muita gente medrosa. Não, Mateus, eu estou com 30 mil, a gente já está na desvantagem, tem 50 mil. Não, mas pode voltar. Volta. Aí já voltou logo 20 e pouco mil. Falei, ferrou. Aí foi andando, vamos ver quem já fez. Não, ainda tem medroso ainda. Pode mandar medroso voltar. Voltou, ficou com 300. Falou, agora ferrou. Esses tem que ser corajoso mesmo, senão a gente está ferrado.
Gideão venceu batalhas absurdas, porque mais vale você ter 300 corajosos do que ter 29.700 medrosos do seu lado. Então não adianta, gente. Você tem uma pessoa ali do lado que fica jogando para baixo. Sabe, você vai falando aí, acho que não vai dar certo não, esse negócio aí. Tem gente que é tão, sabe, tão para baixo que se a gente der uma semente e jogar na terra, a terra morre. Pelo amor de Deus, gente. Sai fora essa pessoa, quando ela vier reclamando, minha vida não está boa. Fala, então fica por aí com a tua vida que eu vou para outro lugar. Quero nem ouvir esse negócio de vida não está boa. Meu sogro teve uma época vendo muito aquele teledesgraça, né? Da lá que você liga na Record, já liga a televisão, já sai sangue. Lá na clínica eu tento mudar rápido, que a gente tem um pendrive para botar, né, paisagem, coisa boa. Eu tento passar rápido para não ver nenhuma notícia. Quando você liga, já fala, mataram 600 pessoas. Eu vou passando rápido, mas não dá tempo, sabe? É muito rápido, a notícia ruim vem. E eu não vejo televisão, aberta. Odeio, tenho raiva de quem vê. Então, ou seja, e aí eu parei de ver, tô indo lá, cantando lá na casa do meu sogro adora ver. Aí eu tô cantando, Deus sara essa nação, meu sogro. Tu viu que mataram, não sei o que, eu já voltei e falava. Aí quando eu voltei lá, eu ia te falar um negócio, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu já não vejo repórter para não saber desgraça, tá? Eu já ouço história, eu atendo 13 pessoas falando desgraça o dia todo. Para mudar a vida delas. São pessoas que querem mudar. Agora você vai me contar a história de reportagem. Se eu quiser ver, eu vou ver a reportagem. Você não vai me contar esse negócio tudo torto ainda. Chegou uma época, irmão, que ele via tanta reportagem de desgraça, que ele saía do portão assim, ó, igual um ninja. Uma vez eu estava entrando, o portão estava abrindo devagarzinho. Eu achei que era um ladrão. Eu ia dar um chute. Ele ia cair lá do outro lado. Porque eu falei, roubaram, estão entrando. Na hora que eu olhei o portão abrindo, eu falei, vai tomar um chute. Aí eu olhei ele, não, estou vendo se não tem ladrão. Foi você. Acho que você atrai o ladrão com essa postura sua. Já viu o bobo andando na rua? Aquele filho criado por vó? Salta ele lá na avenida, lá perto na central do Brasil. Aquele andando por vó, aqui assim, ó. Ele atrai o ladrão fala, não ia roubar não, mas esse aí tá muito fácil. Esse aí não tem como não levar. Agora pega aqueles moleques criados na rua aí, tá topada na rua, pega fruta no quintal dos outros. Esses moleques, ele passa lá na central do Brasil, os moleques, esse aí não dá não, esses moleques são espertos, hein? Esse aí vai roubar o que a gente roubou, vai roubar da gente. Deixa ele embora. Então tem que ser esperto, queridos, vamos ser mais espertos, sabe? Senão a gente não avança. Quinto, Abisai era amigo de Davi, de toda circunstância, olha só. Ele, quando Simei, olha só, olha a treta, quando Simei, na família de Saul, amaldiçoou Davi. Começou a falar um monte de coisas de Davi. Sabe que Simei falou assim, eu vou lá arrancar a cabeça dele. Não, mas Davi teve que entrar. Não, desce para lá, não, eu vou lá arrancar a cabeça dele. Ele amaldiçoou você, Davi. É isso que você tem que fazer. Quando alguém falar do seu líder, do seu pastor, eu vou lá arrancar a cabeça dele. No instantinho ele vai correr em retirada, irmão. Não quero ouvir conversa fiada. Entendeu? Então ele falou que ia arrancar. Davi que proibiu ele, porque senão ele ia trazer. Que tá aqui, ó, a cabeça do cara que falou mal de você. Ó, tá aí, ó. Olha a lealdade desses caras, meu irmão. Olha que coisa linda de se ver, irmão. Juntos nós somos mais fortes, querido. Mas se dividir, se começar com conversinha, o diabo entra, ele acha brecha. Ele entra nessas brechas. Tem que fechar, meu irmão. Fecha essas brechas, você vai ver, meu filho, a coisa vai começar a explodir aqui. Na hora que o louvor for iniciar, o louvor, o nego já está pulando, correndo, virando mortal aqui. Vai ser uma coisa de doido. Entendeu? Abisai, ele derrotou 18 mil. Ele entrou numa batalha com 18 mil. Ele desbaratinava, ele era estratégico. Ele acabava com toda a estrutura. Ele era responsável, sabe? Ele foi responsável de matar um gigante que ia matar Davi. Teve uma batalha que Davi já estava velho e Abisai entrou e salvou Davi. Davi estava numa condição que ia ficar ruim para ele. Abisai entrou na frente e salvou ele. É isso que nós estamos esperando. Lealdade, disposto a morrer pela sua igreja, por Jesus, pelo seu líder, por tudo. Nós temos um congresso, não sei se vocês conhecem, chamado Radical. Quem conhece o Radical aqui? Levanta a mão. Já foi, Daniel? Rapaz. Agora estou vendo, por isso você está com essa desbravando tudo, que o Radical é para quem tem sangue nos olhos, tá? Se você é meio molenga, meio Maria Mole, é melhor você nem ir, tá? Fica em casa. Você vai lá para dar trabalho ainda. Ficar desmaiando, caindo lá, melhor ficar em casa. Porque lá, meu filho, a coisa pega. Tem pastor que perde a linha. Quando ele descobre que tu é pastor, ele acaba com a tua raça. O negócio pega. A gente pode falar muita coisa não, mas
Lá você vê quem é valente, querido. E ali é só simulação, hein? A pessoa pega fogo ali. Então, ali eles testam muita lealdade no radical, por exemplo. Então, a lealdade é a melhor coisa que você pode ter, sabe? Uma pessoa leal. Pessoa leal, ela morre, mas ela não conta. Ela morre, mas ela não trai. Nós precisamos ser leais, querido. Porque o que você planta, você vai colher. Se você for desleal ao seu amigo, à sua família, ao seu líder, ao seu pastor, ao seu ministério, você vai colher deslealdade. Seja leal. Não vou falar. Ah, mas ele bem falou de você. Não tem problema, mas eu não vou falar. Eu não sou desleal. Seja leal, querido. Você vai ver a colheita que você vai colher. Você vai ver os frutos que vão vir sobre a tua vida. Sabe? Às vezes, alguém vem conversar alguma coisa. Até minha filha passa por uma coisa na igreja e fala: filha, o que a gente precisa fazer é orar. A pessoa está fazendo isso para o melhor da igreja. Nós temos um monte que nós fazemos toda segunda-feira. Amanhã vai ter, a gente vai estar ministrando lá no monte. Não paro não, Jesus. Então o que acontece? Um menino que fazia o monte virava e mexia e subia no monte. Ele contou isso pra gente, que é o líder do monte hoje. Ele falava, chegar lá em cima e começava a falar da igreja. Chegou um dia que o Espírito Santo falou para ele assim: dá para tu parar de falar mal da igreja? E ele parou. Ele falou: gente, eu vou vir para o monte para orar ou para falar mal da igreja? E hoje ele não aceita. Se tu falar mal da igreja, hoje você vai arrumar uma briga com ele. Mas às vezes é uma falha nossa. E muitas pessoas às vezes têm questões espirituais, mas tem questões psicológicas também, querido. Uma pessoa que teve problema com pais, foi órfão de pai, foi espancado, foi abusado, vai ter problema com o pastor, vai ter problema com o líder. Você tem problema de paternidade, vai ter problema com o marido. Tem pessoas que não estão no lugar certo também no casamento. Hoje vai sobrar para tudo quanto é lado. Tem pessoas que não sabem o seu lugar no casamento. A mulher toma o lugar do homem, é ela que decide. E o homem fica lá igual banana de pijama, sentado, e a mulher resolvendo tudo, trocando lâmpada, toca gás, sei o quê. O que está acontecendo, gente? É um monte de coisa para consertar. É uma gaveta que não conserta, não sabe pegar uma chave de fenda para apertar. É um chuveiro que não troca resistência. Não, vou trocar. Deus vai confirmar para trocar isso aí. Não precisa confirmar nada, querido. Você subir na escada e trocar isso aí. É uma perturbação. Teve uma mulher que uma vez na igreja, que o marido levou 3 meses para trocar uma resistência. Botava esse marido para fora, vai para procurar o que fazer. Consegue trocar uma resistência dentro de casa. Sabe? Não sei, não sabe. Uma vez eu atendi uma paciente que ela mostrou, ela falou: Isaac, ela fez online, falou: eu vou te mostrar para tu não achar que é invenção. Pegou o celular, começou a filmar, olha aqui, ó, gaveta quebrada, olha esse ventilador de teto, parece até uma guilhotina, vai cair na nossa cabeça a qualquer momento. E ela foi montando, olha aqui essa torneira, pinga 24 horas. Se a SEDAI botar o marcador aqui, a gente não vai ter dinheiro no planeta para pagar essa água. E as pessoas, assim, aí fica o marido: ai, filho, pode parar. Se você chama teu marido de filho, esquece isso, tá? Não ria não, que eu já sei que é você. Então não fica chamando seu marido de filho, que ele não é teu filho. Ah, mãe, tua esposa não é tua mãe, querido. Tá? Você fala isso, me desculpa, mas sai desse lugar. Tá? Porque ele sai da casinha da mamãe, que tinha tudo na mão, aí vai para casa da esposa. Ele quer tudo na mão. E aí complica. Aí complica, querido. Porque não sei o que, parece o rei Salomão, sentado, a mulher vem, sabe, vai sapato, bota comida, bota o babador, faz tudo para ele. E você faz o quê? Casamento é reciprocidade, faz a sua parte, a mulher faz a dela. A mulher fica dentro de casa, vai para cá, bota o filho, bota outro para cá, bota acende fogão, corre lá no seu quê. Cara, parece Matrix, vai passando devagarzinho assim as coisas para ela, tão rápido que ela vai. E você chega em casa: ei, mulher, cadê a comida? Cheguei, joga o sapato, aí deita no sofá, liga, hoje é o jogo do não sei o quê. Bom, em nome de Jesus, o caminho não é esse, hein? Aí depois fala que o diabo entrou na tua casa. Não, você que abriu a porta para ele entrar, porque ele não entrou. Então, em nome de Jesus, você é um valente, hein? Ajuda essa mulher. Às vezes a mulher está com 5 filhos, um monte de filho em casa, correndo, a mulher já chega descabelada, camisa de vereador ainda. Você pergunta se vai ter. Vai ter tapa na cara. Ah, será que vai ter? Vai. Vira do lado direito, depois você me dá o esquerdo, que a Bíblia falou para dar os 2 lados. Por favor, depois vocês falam. Eu estou atendo casais que começam a contar. Teve um casal que eu atendo, que olha que maluquice.
Você tem lá, bota 12 áreas para você botar uma nota. Quando chegou na área sexual, a mulher botou 10, o marido botou 1. Eu falei, vocês estão dormindo com quem? Porque um botou 10, outro botou 1. Não, eu acho que está 10 para mim. Uma vez por mês está 10. Eu falei, nossa, ele olhou para o cara, quase fez o sinal da cruz. Olha que doideira. Eu falei, vocês não conversam? Você tem casa, assim, vocês, de vez em quando rola um papo, vocês conversam? Que olha que doideira. Estava achando que tava, aí na outra semana falou assim, aquele dia chegou em casa, a pancada comeu. Eu falei, pô, é o mínimo, né? Era o mínimo que ia acontecer. Com esse número aí que você botou, 10 e 1, muito incongruente. Então as coisas não batem, tá? Então vamos lá, senão a gente não acaba esse negócio. Sexto, Azael. Azael, o nome dele quer dizer Deus fez. Ele era filho de Zeruías, irmão de Davi, e afamado como corredor. Azael era um valente muito rápido, ele era ágil, ele corria, ele tinha uma velocidade muito grande, sabe? Ele era um dos 30 de Davi e ele combatia muito. Só que Azael, ele foi um valente, mas ele vacilou. Porque como ele era muito rápido, ele era muito ágil, ele começou a perseguir Abner para matar ele, e ele começou, e já era para ter deixado Abner embora, ele não, vou matar, aquela teimosia toda, e Abner levou ele para o lugar, e ele morreu por causa da sua teimosia. E muitas pessoas acabam perdendo coisas na vida por causa de teimosia. Teimoso, sabe o que é? Não, Isaac, eu sou persistente. Não, você não sabe a diferença de persistente para teimoso. O que é uma pessoa teimosa, Isaac? Ele tenta várias vezes em uma atividade que não tem jeito. E da mesma forma. O que é um persistente? Tenta várias vezes de forma diferente numa ação que tem jeito. Então seja persistente, não seja teimoso, querido. Não, vou fazer. Não, pastor, sabe não. Sabe? Porque no banco todo mundo sabe tudo, né? Na liderança o negócio muda, né? É igual aquele filme do Jim Carrey lá do Todo-Poderoso. Quando Deus dá o lugar para ele, ele vê tinta e fala, não sabe fazer nada. Então a gente fala muito de fora, mas quando a gente está dentro do negócio, a coisa muda. Então, queridos, olha a loucura dele. Morreu porque foi teimoso. E Deus está falando para você hoje, deixa de ser teimoso. Deixa de ser teimoso, isso não está dando certo. Você está insistindo. Sobrou para o casado, vai sobrar para solteiro agora também. Não sei nem se você sair dessa igreja vivo. Tem saída de emergência aqui. Solteiros. Cadê os solteiros? Levanta as mãos aí. Tem pouco solteiro assim, gente? O que está acontecendo? Vai sobrar só para... Levanta a mão solteiro, gente. Vai continuar solteiro, hein? O solteiro, às vezes, ou que está namorando. Solteiro é quem está namorando. Só se você for casado, você não é solteiro. Se estiver namorando, você é solteiro ainda. O solteiro, ele muitas das vezes está namorando uma pessoa que não tem condição nenhuma de seguir na vida. E ele continua insistindo. Sabe? A pessoa já não gosta muito de trabalho, às vezes. Aí ele insiste, não, Deus vai trabalhar. Vai não, nem ele trabalha. Aí vai. O cara vai sair, já junta um monte de moeda. Que um monte de moeda, já começa a contar as moedas. Chega no cachorro quente do Zé, ainda quer dividir com você. Se bobear, ele vai de Uber e deixa você ir a pé. E aí já tem uma pessoa que... Você é uma mulher, um homem de Deus, que ama a Deus. A pessoa já senta lá atrás. Ele já não tem Bíblia. Ah, não, a minha no aplicativo. Procura no aplicativo, você não acha a Bíblia. Não tem. Se tu mandar ele abrir um livro de Maria 3, ele procura. Que ele não conhece. E aí você passa por situações, você paga um preço que não tem necessidade, irmão. Então, irmãos queridos que está solteiro, namorando, noivado, até a hora de dizer sim, pense realmente se é aquilo que você quer para a tua vida. Para depois você não ir para o gabinete de pastor perturbar dele, hein? Que vai ficar depois, me ajuda, pastor. Você tinha que ter visto isso antes. Porque depois que entra, eu quero ver, você não sai mais. Tá? Que até que a morte separe. Então, por favor. O último valente, Itai. Não é Itaguaí, é Itai. Foi um fiel seguidor, comandante militar de Davi durante o período tumultuado da sua vida. Itai, ele foi muito fiel a Davi. Ele era fiel a Davi em todo o tempo. E não tem nada melhor do que você ter uma pessoa fiel a você. Uma pessoa que você pode contar para todo o tempo.
Quem tem amigo aqui que pode contar aqui? Qualquer hora. Amigo é para contar para todas as coisas, tá? Desde conversar, desde precisar de qualquer coisa. Eu, graças a Deus, tenho muitos amigos. Graças a Deus. E o Itai, ele era muito fiel. Muito, muito, muito fiel. Tá? Queridos, mediante a isso, eu queria que vocês se colocassem de pé. E eu queria te perguntar a você. E disse o 9: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Você foi convidado para o casamento do Cordeiro, sim ou não? Foi, tem pouca gente convidada, gente. Naquele grande dia eu quero ver você lá, hein, querido. Nós vamos lembrar desse culto. Lembra aquele culto? Nossa, ri pra caramba, apanhei aquele dia. Parei de chamar meu marido de filho, graças a Deus. Você vai lembrar. Então Deus está te esperando, querido, para essa armadura, para essa festa aí com Ele. E é essa festa que nós vamos estar diante dEle. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje que não conhece Jesus como seu Salvador. Se tem alguém aqui que gostaria de fazer parte desse exército aqui. O pastor Daniel está precisando de exército aqui para trabalhar, para construir. Disposição. Guerreiro. Se você que não é cristão, está aqui hoje, não conhece Jesus, aceita Jesus como seu Salvador. Você vai ter quando você aceitar Jesus, você vai ter um arrependimento, tá? Isso aí não vai ter como tirar. Que você vai falar, por que eu demorei tanto? Isso aí você vai levar para o resto da sua vida. Tá? Então, querido, em nome de Jesus, se você não conhece Jesus, até o fim do culto é o tempo de você adorar a Deus e servir a Ele como o único e suficiente Salvador. Então eu quero dispersar a igreja hoje, aquela igreja que recebeu o convite do Cordeiro. Essa igreja que nós vamos ver lá no céu. Amém? Aplauda o Senhor, querido. Pastor Daniel.